Bom, pessoal, então da nossa lista 4, eu vou resolver agora o problema 3. Tá? O que diz o enunciado? Diz o seguinte, ó, calcule a tensão Vs com polaridade através da fonte de corrente ideal do circuito da figura 899. Então a figura 899 está aqui. A gente tem uma fonte de corrente de 8 mA que está conectada em série com o resistor R1 de 2,7K, que está conectada em série com a fonte de 10 volts, fonte de 10 volts. Bom, para começar esse problema, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar e usar as ferramentas que a gente já tem, que é a lei de Kirchhoff para as tensões, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui o problema anterior. Opa. Pronto. Beleza. Então vamos lá. O que diz a lei de Kirchhoff das tensões? Diz o seguinte, que a somatória dos potenciais no caminho fechado é igual a zero. Tá? Como a gente viu na aula passada, então aqui a gente tem um caminho fechado e a soma dos potenciais é igual a zero. Antes de começar, vamos colocar as polaridades aqui. Bom, adotando que quem impõe o sentido da corrente é a fonte de corrente, então, circulando aqui, imagina que a corrente está fluindo no sentido anti-horário, né, no sentido da fonte, então a polaridade da própria fonte seria menos e mais, tá? Mais na parte superior, menos na parte inferior. Depois, na hora que chega no resistor, chega o potencial maior, sai com o potencial menor. Tá? A fonte de tensão já tem a sua polaridade e vamos fazer a somatória aqui. Então, o que seria essa somatória? Vamos lá, se eu partir aqui da referência, tá? Vou caminhar aqui no sentido horário, tá? Caminhar no sentido horário. Tá? Então, vamos lá, passei pela fonte de tensão, menos para mais, eu ganhei potencial. Então, eu vou ganhar potencial E. Depois, vou passar pelo resistor, menos para mais, eu vou ganhar o potencial. O potencial no resistor eu vou chamar aqui de VR1. Tá? Então, eu vou ganhar aqui o VR1. Tensão em cima do resistor R1. Aí depois, a hora que eu passar pela fonte de corrente, mais para menos, eu estou perdendo. Ó. Perdendo potencial menos o Vs. Vs é o valor da diferença potencial em cima da fonte de corrente. Maravilha. Então tá aí a lei de Kirchhoff das tensões dentro do caminho fechado. Vamos primeiro definir quanto que vale esse VR1. Tá? A tensão VR1 pode ser calculada como a corrente que circula, que é a corrente imposta pela fonte de corrente, que é de 8 mili, então pode ser simplesmente o valor do resistor R1 vezes a corrente I, certo? E nesse caso, a gente tem 2,7 kg multiplicando 8 mili, tá? 8 miliamperes. Aqui eu posso simplificar, porque o quilo é 10 a terceira e o mili é 10 a menos 3. Então, 10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai dar 10 elevado a zero, que é igual a 1. Então, fica simplesmente 2,7 vezes 8. Então, essa tensão, 2,7, 2,7 vezes 8, vai dar 21,6 volts. Esse seria o VR1. Agora, vamos lá, vamos pegar a nossa equaçãozinha de Kirchhoff aqui, certo? Vou jogar ela aqui para baixo e vou fazer essa somatória. Então, quanto que vale o E? O E vale 10. Vamos fazer primeiro, vamos isolar o E. Aqui, não pode esquecer que isso aqui, ó, é igual, né, que nem está dizendo a equação, é igual a zero, certo? Então, quanto que dá o Vs? Isolando o Vs nessa equação. Passo o Vs para o outro lado, então o Vs vai ser igual ao E mais VR1. Então, o Vs vai ser 10 mais 21,6
o Vs é igual a 31,6 volts. Certo? Esse é o valor do Vs e a polaridade dele é a polaridade indicada aí na figura, né? Positivo na parte superior e negativo na parte inferior. Tá? Então está resolvido. Deixa eu só ver se era só isso, é calcular só o Vs e a polaridade. Então tá aí, o Vs e a polaridade, o Vs deu 31,6 volts.